Imagina o seguinte: você acorda num dia comum. O despertador toca, a luz invade o quarto, você levanta meio no automático, escova os dentes, toma café, talvez dá aquela espiada no celular antes de sair para trabalhar ou estudar. Coisas simples, escolhas do dia a dia. E ainda assim, lá no fundo, uma voz sussurra: será que eu realmente escolhi essa vida? Já parou para pensar por que você quer o que quer, por que sente o que sente? E mais assustador ainda, já se perguntou se essa liberdade que todo mundo diz que você tem não passa de uma ilusão? Vivemos numa época em que tudo grita: seja livre, faça suas escolhas, siga seu coração. Mas e se eu te disser que talvez a liberdade que te oferecem é a prisão mais sofisticada que já inventaram? Uma prisão tão bem montada que a gente nem percebe as grades. Me diz uma coisa, você realmente acha que escolhe quem amar, o que sonhar, do que ter medo? Acha mesmo que o estilo que você veste, as opiniões que você defende, a imagem que você cria nas redes sociais vieram de dentro de você? Ou será que você está só repetindo vozes que te moldaram lá atrás? Traumas, cobranças da família, o peso da sociedade, da cultura, da biologia e da própria mente? Carl Jung avisou: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Pensa em quantas vezes você explodiu de raiva, se sentiu mal, teve medo e depois tentou justificar, como se fosse algo normal. Quantas decisões você tomou só para agradar os outros, para caber no mundo, para não decepcionar? Onde está a liberdade nisso? Agora, imagina só. E se desde o momento em que nasceu, você foi treinado, domesticado, não com palavras, mas com olhares, silêncios e gestos, a acreditar no que é certo, a desejar o que deve desejar, e o mais assustador, sem nunca ter percebido. Quem você seria se nunca tivessem te dito o que é fracasso? Se ninguém tivesse te ensinado o que é normal, o que é certo ou errado? Você acha que ainda seria você? Ou será que a pessoa que você chama de eu é só um reflexo distorcido dessas regras invisíveis? Nietzsche, com aquela brutalidade que só ele sabia ter, disse que somos animais domesticados e que a cultura é a coleira que a gente carrega sem nem ver. A gente acha que é dono de si, mas será que não somos apenas cachorros adestrados, latindo quando mandam, se calando quando convém, correndo atrás de prêmios que nem fomos nós que escolhemos querer? Repara no mundo ao seu redor, as pessoas que você admira, os sonhos que te fazem correr, os medos que te travam. Isso veio de dentro de você? Ou veio de um script que te deram e você só continuou seguindo, sem nunca parar para questionar? Nos vendem uma liberdade confortável. Escolher o sabor do sorvete, o celular da moda, o time de futebol, o político da vez. Mas nunca te dão a liberdade de escolher quem você é de verdade. Aí eu te pergunto, que valor tem essa liberdade se você nem sabe quem é? E o mais cruel de tudo, talvez no fundo você nem queira ser livre, porque ser livre de verdade é um peso. É se despir de todas as máscaras, abandonar o que te ensinaram a ser, perder o conforto da identidade que te deram de bandeja. E vamos ser sinceros, quem está pronto para encarar esse abismo? Schopenhauer achava que o livre-arbítrio é uma farsa, e que somos guiados por uma vontade cega que nem controlamos. Sartre dizia que a liberdade é insuportável, um fardo pesado demais para a maioria. Então, eu volto a te perguntar, você é livre mesmo? Ou só acredita nisso? Você age ou só reage? Você vive ou só interpreta o papel que escreveram para você? Se tudo o que você pensa, sente e deseja foi colocado aí por forças invisíveis, o que sobra de você? E mais importante, dá para quebrar essas correntes? Ou estamos condenados a ser marionetes achando que seguramos os próprios fios? Agora que essa bomba está na sua cabeça, te desafio a continuar comigo.
Porque no próximo capítulo a gente vai descer ainda mais fundo. Vamos expor as correntes invisíveis da mente e o que elas estão fazendo com você sem que você perceba. Se prepara. O que eu vou te contar vai mudar a forma como você olha para si mesmo e para o mundo. As correntes invisíveis da mente. Por que você não vê a prisão em que vive? Agora que você já começou a desconfiar da tal liberdade que te venderam, chegou a hora de encarar a parte mais sombria dessa história. Porque a verdade mais assustadora não é o fato de vivermos presos. O mais apavorante é que a gente nem percebe as correntes. A gente vive a vida toda achando que está no controle, quando na verdade cada escolha, cada reação, cada desejo foi programado antes mesmo da gente saber o que era querer. E eu sei que isso parece exagero, mas calma, que eu vou te mostrar como essas correntes se formam e por que elas são invisíveis. O que você chama de eu é só a ponta do iceberg. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dizia que a maior parte da mente humana é inconsciente, ou seja, está escondida de nós. O você que acha que está no controle é só uma fina camada. Por baixo disso, existe um mundo inteiro de medos, desejos, traumas, memórias e impulsos que você nunca acessa. Ele chamava isso de sombra. E o que é a sombra? Tudo aquilo que você não aceita em si mesmo. A raiva que você engole. O desejo que você finge que não sente. O medo que você esconde até de você mesmo. E adivinha quem manda em você de verdade? A sombra. Você acha que escolheu aquela pessoa para amar? Aquele emprego? Aquele sonho? Talvez tenha sido só sua sombra, te guiando para repetir velhos padrões que te mantêm seguro, ou pior, que te mantêm preso. Por isso, tantas pessoas sabotam a própria felicidade e nem sabem por quê. Entram em relacionamentos que machucam, fogem de oportunidades, buscam aprovação o tempo todo. E tudo isso sem perceber. O mundo te prende antes de você saber andar. E não é só a mente. A sociedade começa a colocar algemas em você desde o berço. Repara só, desde pequeno te dizem, não chora. Menino não sente medo. Menina tem que se comportar. Você precisa dar orgulho para sua família. Sem perceber, você vai moldando quem é. Ou melhor, quem você pode ser. E vai deixando partes suas pelo caminho, escondidas no escuro. Arthur Schopenhauer, outro gigante da filosofia, dizia que o que te move não é a razão, não é a consciência, é uma vontade cega, um instinto profundo e irracional. Você acha que quer ser feliz, ter sucesso, mas no fundo, muitas vezes o que você quer é só escapar da dor, evitar o vazio, fugir de feridas antigas. Ele falava, o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Ou seja, você pode escolher entre levantar da cama ou ficar deitado, mas não pode escolher o que vai desejar de verdade. Esse desejo já nasceu antes, lá nas feridas que você nem lembra mais de ter. As correntes da cultura e da sociedade. E a sociedade? Ela é uma fábrica de correntes invisíveis. Desde o momento em que você abre os olhos para o mundo, começa o bombardeio. Você tem que ser alguém na vida. Tem que ter sucesso. Precisa ser feliz o tempo todo. Não pode fracassar. E se você ousa não seguir esse script, logo ouve, você está errado. Você é fracassado. Você não serve. Jean-Paul Sartre chamou isso de má fé. Aquele momento em que a gente finge que está escolhendo, mas na verdade só está obedecendo o que o mundo manda. Porque para ser livre de verdade, a gente teria que ter coragem de dizer não a tudo isso. Coragem de ouvir o que existe de mais autêntico em nós, mesmo que ninguém aceite. E quem tem essa coragem? Prazer como prisão, a armadilha invisível. E se você acha que a prisão é só dor, se enganou. Hoje, o mundo te prende pelo prazer,
Aldous Huxley já dizia em Admirável Mundo Novo que o novo jeito de controlar as pessoas não é com medo, mas com prazer. Pensa, você não precisa de um carcereiro te batendo. Basta um celular te viciando. Likes, pornografia, compras, séries, joguinhos. Cada notificação é uma corrente que te mantém anestesiado, longe de você mesmo. Sabe aquele alívio quando o celular vibra? Aquilo é dopamina e é como uma coleira invisível. Você se sente livre, mas é um prisioneiro do próprio cérebro, o corpo como parte da prisão. E não para por aí. O próprio corpo te prende. Teu cérebro foi programado pela evolução para buscar segurança, conforto, aceitação. Por isso você tem tanto medo de ser rejeitado, tanto medo de ser diferente. Seu cérebro primitivo ainda age como se estivesse numa tribo e ser rejeitado fosse te matar. Ou seja, sua mente, seu corpo, a sociedade, a cultura, tudo trabalha junto para te manter preso. A prisão que o mundo aplaude. E o mais cruel, o mundo bate palma quando você vive assim. Quando você segue o script, se encaixa, obedece. Dizem que você é adulto, responsável, normal. Mas normal, talvez, seja só a loucura da maioria. Nietzsche avisou. Em tempos de mentira universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Talvez o primeiro passo para a liberdade seja esse: admitir que nunca foi livre. O preço invisível da prisão. Por que você sofre sem saber por quê? Agora que você já entendeu que talvez a liberdade que te vendem não seja tão real assim, chegou a hora de falar sobre o preço silencioso dessa prisão. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, não ver as correntes não te salva da dor. Te condena a sofrer sem saber de onde o sofrimento vem. E é justamente por isso que tanta gente hoje se sente vazia, perdida, cansada de si mesma, mesmo tendo tudo para estar feliz. O vazio que nunca vai embora. Me diz uma coisa com sinceridade. Você já conseguiu algo que queria muito? Um emprego, um relacionamento, um sonho. E depois de um tempo, a felicidade sumiu como se nunca tivesse existido? Você olha ao redor e pensa, por que eu ainda estou me sentindo assim? Eu tenho o que queria, mas estou vazio. Sabe por que isso acontece? Porque talvez o que você conquistou nunca foi o que você queria de verdade. Talvez tenha sido o que o mundo esperava de você. O que sua família, seus amigos, a sociedade mandaram você querer. É como correr atrás de um prêmio que, quando você pega, percebe que não era seu. A máscara que te sufoca. Quantas vezes no seu dia você veste uma máscara? Quantas vezes sorri sem vontade? Quantas vezes diz, tá tudo bem, quando por dentro tá desabando? Você vive se ajustando, se podando, se escondendo. E no começo até parece que dá para aguentar. Mas com o tempo, o peso dessa máscara vira uma prisão sufocante. Por fora, você parece normal, forte, feliz. Por dentro, um grito preso na garganta. E aí surgem as dores invisíveis, ansiedade que você não sabe de onde vem, tristeza sem motivo, falta de energia para viver. A sensação de estar sempre desconectado de si mesmo, quando o corpo começa a gritar. E sabe o que é mais cruel? Quando a mente não aguenta mais, o corpo começa a gritar por ela. Talvez você ache que é normal viver com cansaço constante, dor no peito, falta de ar do nada, insônia, dor de estômago que não passa. Mas nada disso é normal. São sinais do corpo dizendo, tem algo errado aí dentro. É o corpo tentando te avisar. Você está traindo quem você é. E se você ignora, isso vira doença. Doença da alma, da mente e sim, do corpo também. O ciclo sem fim, busca, conquista, vazio. Talvez você viva nesse ciclo e nem perceba. Querer algo, lutar para conseguir conquistar. Sentir o vazio, buscar outra coisa, sempre achando que a próxima coisa vai te preencher. Quando eu conseguir aquele emprego, vou estar feliz. Quando eu encontrar a pessoa certa, vai dar sentido à minha vida.
Quando eu tiver mais dinheiro, vou ter paz. Mas nunca chega, porque o buraco que você sente não se preenche com nada que vem de fora. Você está tentando preencher o vazio com o que o mundo diz que é valioso, e por isso o vazio nunca vai embora. As relações falsas e o medo de ser visto. Outro preço cruel dessa prisão. As relações que você constrói não são com quem você é, mas com a máscara que você veste. Você tem medo de mostrar o que sente de verdade. Medo de ser rejeitado, julgado, abandonado. Então você finge. Finge que está tudo bem. Finge que concorda. Finge que é forte. E o resultado? Você se cerca de pessoas, mas se sente completamente sozinho, porque no fundo você sabe, ninguém me conhece de verdade. E como poderiam, se nem você se mostra? A sociedade doente que a gente alimenta. Agora pensa isso em escala. Milhões de pessoas vivendo assim, com medo, com máscaras, escondendo quem são. O que a gente cria? Uma sociedade superficial, falsa, ansiosa, consumista, onde todo mundo finge estar feliz, mas por dentro está quebrado. As redes sociais viraram o palco dessa mentira. Todo mundo postando sorrisos, viagens, conquistas, mas a verdade ninguém mostra. E aí quem tá mal olha aquilo e pensa, por que só eu tô assim? Quando na real tá todo mundo na mesma prisão. Nietzsche dizia, a maior prisão é amar as correntes que te prendem. E é exatamente isso. A gente ama o que destrói a gente. Ama o que nos mantém aceitáveis para o mundo, mesmo que isso custe a nossa alma. O preço final, uma vida não vivida, mas o preço mais alto é chegar no fim da vida e perceber que nunca viveu de verdade. Perceber que as palavras que falou não eram suas. Os amores que viveu foram vividos pela máscara, não por você. As escolhas que fez foram para agradar os outros. Os sonhos que perseguiu nunca foram seus. E o pior, você nunca experimentou o que é ser você mesmo. Você passou a vida inteira obedecendo ordens invisíveis. E quando percebe, pode ser tarde demais. E agora? Existe saída? Talvez você esteja se perguntando, tá, mas tem como escapar disso? Tem como viver de verdade? Eu te digo sim, mas não é fácil. Porque para quebrar essas correntes, você vai ter que encarar o medo, a dor, o vazio. Vai ter que olhar para dentro e ver o que evitou a vida inteira. Mas eu te prometo, vale a pena. Porque a única vida que vale a pena é aquela vivida por você de verdade, não pelo personagem que te deram. Como começar a quebrar as correntes e se libertar. Agora que você já sabe o preço que a gente paga por viver nessa prisão invisível, a pergunta que não quer calar é: como quebrar essas correntes? Como começar a ser livre de verdade e não só de fachada? Mas antes de te contar o caminho, eu preciso te dizer uma coisa, e talvez seja a verdade mais difícil de ouvir. Ser livre é doloroso. Porque a liberdade que eu estou falando aqui não é a liberdade confortável que o mundo vende. Essa liberdade verdadeira exige coragem para perder tudo que não é você, inclusive as pessoas, os papéis, as mentiras que te sustentaram a vida inteira. A liberdade que te faz respirar pela primeira vez é a mesma que pode te deixar sozinho por um tempo. Por isso, nem todo mundo vai querer seguir esse caminho. Mas bem, se você chegou até aqui, eu aposto que tem algo dentro de você, aquela chama que nunca se apagou, pedindo para você viver de verdade. Então, se você está pronto, vem comigo. Primeiro passo: encarar a sua sombra. Lembra do que falamos sobre a sombra, aquela parte sua que você esconde até de você mesmo? Pois é. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de fugir dela. Você precisa olhar nos olhos de tudo aquilo que te disseram que é errado sentir. Sua raiva, seu medo, sua inveja, sua dor, sua tristeza, suas vontades mais profundas. Tudo aquilo que você sempre tentou esconder precisa vir à tona.
Porque enquanto você finge que essas coisas não existem, elas controlam você pelas costas. E olha, não vai ser bonito, vai doer, talvez você chore, talvez sinta raiva de si mesmo, talvez sinta vergonha, mas essa é a primeira chave. O que você não aceita em si mesmo te prende. O que você aceita te liberta. Quando você olha para sua sombra e diz: sim, eu sinto isso, sim, isso também faz parte de mim, você começa pela primeira vez a tirar as correntes. Segundo passo, silenciar o mundo e ouvir a si mesmo. O mundo lá fora grita o tempo todo, te dizendo o que pensar, o que sentir, o que querer. E se você não criar silêncio, nunca vai ouvir a sua própria voz. Por isso, o segundo passo é: pare, silencie, fique só com você, desliga o celular, sai das redes sociais, fica sozinho por um tempo, mesmo que seja difícil. No começo, o silêncio vai ser insuportável, porque quando o barulho de fora para, o barulho de dentro aparece. Você vai ouvir seus medos, suas dúvidas, suas dores, mas é nesse silêncio que você começa a descobrir: o que eu quero de verdade? Quem sou eu sem o mundo me dizendo o tempo todo? Sem silêncio, não há liberdade. Só repetição automática daquilo que os outros querem. Terceiro passo: duvidar de tudo que te ensinaram. A sociedade te encheu de ideias que você aceitou sem pensar. Ideias como: você precisa ter sucesso para ser alguém. Você tem que agradar todo mundo. Você não pode sentir raiva. Você precisa ser feliz o tempo todo. Chegou a hora de começar a quebrar essas mentiras. Olha no espelho e pergunta: será que eu acredito nisso porque faz sentido para mim ou porque me ensinaram a acreditar? E se isso for mentira, o que eu faria diferente na minha vida? A dúvida aqui é um ato de coragem, porque só quem duvida consegue encontrar uma verdade própria. Quarto passo: aceitar o desconforto. Quer saber por que a maioria das pessoas nunca se liberta? Porque ser livre dói. Dói dizer não para o que esperam de você. Dói ser quem você é, quando o mundo quer que você seja outra pessoa. Dói perder pessoas que só te amavam pela máscara que você usava. Por isso, o quarto passo é: aceite o desconforto, enfrente a dor. A liberdade vai exigir que você suporte a solidão por um tempo, vai exigir que você fique sem chão, sem certezas, sem aplausos, vai exigir que você veja a verdade nua e crua de quem você é. Mas só depois dessa tempestade vem a calmaria de ser quem você é. Quinto passo: escolher a si mesmo todos os dias. E por fim, o passo mais difícil e mais bonito: escolher a si mesmo, de novo e de novo. Porque as correntes vão querer voltar, as máscaras vão querer grudar no seu rosto, o medo vai querer te fazer recuar. Mas aí, a cada dia você vai perguntar: isso que eu estou fazendo é por mim ou pelos outros? Essa escolha me aproxima ou me afasta de quem eu sou? Eu estou sendo verdadeiro comigo agora, ou estou fugindo? E a cada vez que você escolher a si mesmo, mais uma corrente se quebra. E o que acontece quando você começa essa rebelião? Você vai perder algumas coisas, sim. Vai perder a aprovação de muita gente. Vai perder o papel de bonzinho, perfeito, certinho. Mas sabe o que você vai ganhar? Você mesmo. Pela primeira vez, vai poder olhar no espelho e dizer: eu estou vivendo minha vida do meu jeito, eu tô sendo eu. E isso, meu amigo, não tem preço. Na próxima parte eu vou te contar o segredo mais profundo dessa jornada. O que acontece quando você passa por esse fogo? Será que no fim a liberdade existe mesmo? Ou será mais uma ilusão? Se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já está pronta para esse caminho. E eu quero caminhar com você até o fim, a verdade suprema. A liberdade existe ou é só mais uma ilusão? Agora que a gente já falou sobre as correntes invisíveis, o preço que você paga por elas e o caminho doloroso para se libertar, talvez a pergunta que ficou ecoando na sua mente seja: tá,
Mas no final das contas, existe liberdade real ou é só mais um sonho bonito? Essa é talvez a pergunta mais importante de todas. E hoje eu quero te dar uma resposta brutalmente honesta. Porque a liberdade que eu estou falando aqui não é a liberdade de escolher a marca de celular ou o sabor do sorvete. Essa liberdade de mercado o mundo já te dá. Mas a liberdade de ser quem você é de verdade, essa é outra história. E a resposta que eu tenho para te dar é simples, mas difícil de aceitar. Você nunca será 100% livre, mas pode começar a ser. Isso mesmo. Talvez a liberdade total, absoluta, não exista para nenhum ser humano. Talvez a gente sempre carregue lá no fundo algum medo, algum trauma, alguma ferida. Talvez sempre exista um resquício das correntes que a sociedade colocou na gente desde o nascimento. Mas sabe o que é mais importante? Você pode escolher lutar por essa liberdade, mesmo sabendo que ela nunca será perfeita. E só de fazer essa escolha, você já começa a ser livre. Porque liberdade real não é viver sem nenhuma corrente. Liberdade real é ver as correntes, saber o nome delas e escolher o que fazer mesmo com elas nos pés. A liberdade que o mundo não quer que você tenha. Você acha que o sistema em que a gente vive quer pessoas livres? Pessoas que pensam por si mesmas? Pessoas que não aceitam qualquer ordem, que não seguem qualquer moda, qualquer padrão, qualquer mentira? Claro que não. O mundo quer pessoas obedientes, previsíveis, fáceis de controlar. Quer que você acredite que está tudo bem, que a vida é assim mesmo, que não dá para mudar. Por isso, a verdadeira liberdade é um ato de rebeldia, é nadar contra a corrente, é olhar para o mundo e dizer: eu não vou mais viver a vida que vocês querem para mim, eu vou viver a minha vida. E quer saber? Essa é a liberdade que mais assusta o sistema. A liberdade é um caminho, não um destino. E aqui vai a parte mais importante que você precisa entender. Liberdade não é um lugar que você chega. Liberdade é um caminho que você escolhe todos os dias. Todos os dias você vai ter que decidir: eu vou colocar a máscara hoje ou vou ser eu mesmo? Eu vou seguir o que esperam de mim ou vou seguir o que meu coração pede? Eu vou trair a mim mesmo para agradar os outros ou vou me escolher mesmo que doa? E nem sempre você vai conseguir escolher o caminho certo. Vai ter dia que o medo vai ganhar. Vai ter dia que você vai colocar a máscara de novo. E tá tudo bem. Porque a liberdade não é ser perfeito. Liberdade é perceber quando está se traindo e ter a coragem de voltar para o caminho. A maior liberdade, criar a si mesmo. Friedrich Nietzsche dizia que a verdadeira liberdade não é descobrir quem você é criar quem você quer ser. Porque talvez no fundo não exista um eu pronto, esperando para ser encontrado. Talvez a coisa mais bonita dessa vida seja o poder de se construir, de olhar para dentro e dizer: eu escolho quem vou ser. E ninguém vai decidir isso por mim. Isso é liberdade, a coragem de ser o autor da sua própria vida. E agora, o que fazer com isso? Você pode ouvir tudo isso e continuar vivendo do mesmo jeito. Colocar o vídeo no mudo, seguir a vida, voltar para as redes sociais, esquecer. Ou você pode fazer o que só os fortes fazem: parar, pensar e começar a agir. E eu te pergunto, qual vida você quer viver? A vida que o mundo te deu, cheia de regras, máscaras e medos? Ou a vida que só você pode construir, mesmo que seja difícil? Essa escolha ninguém pode fazer por você. A escolha final: você vai continuar fingindo que é livre? Ou vai começar a ser? A partir de agora, toda vez que olhar no espelho, lembra dessa pergunta: eu tô sendo eu ou só tô representando um papel? E toda vez que escolher a si mesmo, saiba, uma corrente vai se quebrar. Talvez devagar, talvez com dor, mas vai quebrar. E um dia, quando você menos esperar, vai perceber: agora eu tô começando a viver de verdade. E essa é a liberdade que importa.
Se essa jornada te tocou de algum jeito, se algo dentro de você despertou, eu quero te convidar para continuar comigo, porque a luta pela liberdade não tem fim. E juntos a gente pode lembrar um ao outro todos os dias que vale a pena viver a vida real, não a vida que escreveram pra gente. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Porque talvez, no meio desse mundo cheio de correntes, você pode ser o motivo de alguém começar a se libertar também. A liberdade começa aqui, agora, com você.